Oi, pessoal, meu nome é Giovana e junto com a Carol, com a Isa, com o João Pedro Riato, o José e a Yasmin, será apresentado hoje um trabalho sobre o microscópio eletrônico de varredura. Trataremos do princípio básico do método, o funcionamento geral do equipamento, os catalisadores possíveis de caracterização, os principais fatores que influenciam a análise, vídeos e imagens do equipamento. Bom, primeiramente, por que usar um microscópio? A gente sabe que esse é um instrumento muito importante, tanto para o engenheiro químico quanto para outros estudiosos, mas por que usá-lo? Bom, gente, basicamente, o microscópio permite a ampliação de estruturas que são muito pequenas para que sejam enxergadas por olho humano. Então, essa ampliação faz com que a caracterização e o entendimento, por exemplo, da morfologia possa ser feito. Existem dois tipos de microscópio. O microscópio óptico, que é o convencional, que usa um feixe de luz na formação da imagem. Isso quer dizer que ele utiliza de fótons, que de forma bem simplificada são pacotes de energia ou partículas elementares que formam a luz. E o microscópio eletrônico usa elétrons na formação da imagem. Existem três tipos de microscópio eletrônico: os de tunelamento, o de transmissão e o nosso enfoque de hoje, o de varredura. O funcionamento dele basicamente se dá pelo bombardeamento na superfície da amostra de um feixe de elétrons, que é chamado de primário. Essa interação gera elétrons, que são chamados de secundários, que são captados pelo detector, processados pelo computador e a imagem final aparece no monitor. É importante ressaltar que esse bombardeamento é feito ponto a ponto e em seguida linha a linha, mas que a imagem final não demora muito tempo para que seja composta. É de fato alguns segundos só. De uma forma um pouco mais aprofundada, vocês conseguem ver que esse elétron primário bombardeia o átomo, gerando elétrons secundários e uma deficiência de elétrons nas camadas do átomo. Essa deficiência é compensada e essa compensação gera fótons. Cada átomo libera fótons com uma frequência específica e com isso é possível ter o conhecimento de quais os elementos que estão presentes na amostra e então ter uma relação da composição dessa amostra de fato. Aqui os fótons sendo captados por um detector específico. Aqui. Por fim, algumas características desse equipamento. Bom, ele permite a observação de estruturas superficiais. Isso quer dizer que o feixe de elétrons não é capaz de atravessar a amostra. As amostras não são cortadas, como no microscópio eletrônico de transmissão. Os desníveis na topografia das amostras afetam a forma como os elétrons são dispersos. Isso quer dizer que fissuras ou depressões na amostra são vistas de uma forma mais escura. E, por outro lado, algumas protuberâncias são vistas mais claras ou mais brilhosas, digamos assim. E justamente esse contraste é o que dá a sensação de profundidade da amostra. É importante ressaltar que os elétrons têm energia e esse bombardeamento de energia na superfície do sólido pode degradar algumas substâncias sensíveis. Geralmente são as substâncias orgânicas, como células, tecidos ou biomassa, por exemplo. Por isso é que para essas amostras não é possível chegar até o limite de resolução do equipamento, que é 0,02 micrômetros. Bom, e falando agora então do funcionamento do equipamento, aqui a gente tem, né, uma visão global de todas as etapas do MEV, né, e a gente vai passar por cada uma delas para ver como elas funcionam. Bom, primeiro a gente tem a coluna óptica eletrônica, ela é composta pelo canhão de elétrons, que é utilizado para gerar um feixe de elétrons primários, e esse feixe de elétrons vão ser direcionados pelas lentes condensadoras para estar obtendo ali no final um feixe mais focado e com um diâmetro menor. E também é formado pelas bobinas, e temos dois tipos de bobinas, as que fazem a deflexão do feixe de elétrons e as que fazem a correção de astigmatismo na formação da imagem. O canhão de elétrons ele é composto por um filamento de tungstênio ou de hexafluoreto de lantânio, mais comumente usado o tungstênio pela performance do material, por um cátodo e por um ânodo. E aí o filamento ele é aquecido geralmente a cerca de 2.500 graus Celsius, que vai estar causando uma emissão termiônica de elétrons, e esses elétrons vão ser atraídos para o ânodo e mantidos ali em potencial positivo em relação ao filamento. E o filamento ele é percorrido por uma corrente elétrica que vai estar emitindo espontaneamente os elétrons que vão ser acelerados por um campo elétrico que vai gerar energia suficiente para que eles possam atingir a amostra. E nesse percurso a gente tem ali dispositivos eletromagnéticos com a função de estar direcionando o feixe para o ponto de interesse de análise. E para a gente ter ali, né, uma fonte de elétrons boa, a gente precisa considerar alguns fatores, como a densidade de corrente, o brilho, o tempo de vida, o tamanho e a estabilidade da fonte. Por isso que geralmente o tungstênio é a melhor escolha para estar sendo utilizado no filamento.
A gente também tem, né, no MEV a unidade de varredura. Então, depois de ter feito todo o foco do feixe de elétrons, a gente vai ter a incidência sobre a amostra de um feixe estacionário. Esse feixe ele vai ser defletido sobre a amostra nas direções x e y pelas bobinas eletromagnéticas, o que causa ali, né, o aumento da varredura da imagem e a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho da área varrida pela amostra. Então, as bobinas de deflexão que vão ser responsáveis pelo aumento da amostra e da imagem também. Então, quanto maior o aumento, menor a região varrida e menor a deflexão do feixe. E aí aqui também a gente consegue controlar o tamanho da imagem, controlando a área varrida. Os detectores, eles estão ali para coletar o sinal que vai ser emitido pelos diferentes tipos de interação entre o feixe primário e a amostra, então por elétrons secundários ou retroespelhados, raio-x, elétrons Auger, dentre outros. E eles ficam ligados, né, ali numa tela de visualização e num sistema de gravação de imagens para poder obter, né, o resultado final visual. O detector ele pode ser um cintilador polarizado positivamente, que vai estar acelerando os elétrons sobre a área reativa, e a partir disso vai transmitir um sinal através de um guia de luz e um fotomultiplicador para os amplificadores de sinais e os processadores, para até no final chegar ali no tubo de raios catódicos. E aí, esse sistema de varredura, né, são basicamente compostos pelas bobinas defletoras, que vão comandar ali, então, o ponto de impacto dos elétrons sobre a amostra. E, bom, as imagens, né, geradas ali no MEV, para que a gente tenha uma boa resolução, a gente tem alguns parâmetros que influenciam, né, sendo eles a tensão de aceleração dos elétrons, a corrente da sonda, então, quanto maior a corrente, maior é o diâmetro do feixe, a distância de trabalho, né, que é a distância entre a amostra e a lente objetiva, então, quanto menor essa distância de trabalho, melhor a gente vai estar tendo a resolução. Dois exemplos de catalisadores e processos em que o microscópio eletrônico de varredura pode atuar. O primeiro deles são catalisadores de óxido de magnésio para a produção de biodiesel. O enfoque principal desse estudo era analisar a influência do tempo de moagem no catalisador. Então, foi utilizado o MEV para poder perceber as características superficiais da amostra em 1, 20, 40 e 80 watts. Outro exemplo é a caracterização de catalisadores automotivos. O principal objetivo desse artigo era analisar, a caracterização de catalisadores novos e catalisadores usados para uma possível reciclagem dos catalisadores que já foram utilizados. Como não existe uma caracterização adequada para esse tipo de catalisador, uma quantidade adequada, a caracterização é primordial para saber se os catalisadores usados podem ser reciclados. Aqui nessa figura a gente tem a imagem do catalisador usado e o IDS dele, e a imagem e o IDS aqui no canto esquerdo de um catalisador novo. A gente pode perceber que a matriz, os principais elementos que compõem os dois são os mesmos, e uma coisa que a gente pode perceber é que a quantidade de carbono aumenta. Isso quer dizer que houve deposição de carbono pelo produto de combustão no catalisador usado. E isso pode significar um envenenamento do catalisador. Agora eu vou falar um pouquinho sobre quais são os principais fatores que vão influenciar na resolução final da imagem que o MEV vai trazer para a gente. Então, dentre os principais fatores, a gente tem a tensão de aceleração dos elétrons, que ela vai estar diretamente relacionada à diferença de tensão entre o ânodo e o filamento. Isso, consequentemente, vai realizar uma aceleração desse feixe de elétrons, e quanto maior for essa tensão, maior vai ser essa aceleração e maior vai ser o poder de penetração desse feixe na amostra. Então, ele vai chegar em locais mais profundos dessa superfície. Já a corrente da sonda, ela corresponde à corrente do feixe, que passou pelas lentes do sistema e chegou até a amostra. Então, quanto maior for essa corrente, maior vai ser o diâmetro desse feixe. Isso vai influenciar também na resolução da imagem. Já a distância de trabalho, o próprio nome já diz, é a distância entre a lente objetiva e a superfície da amostra. Então, quanto menor for essa distância, melhor vai ser a resolução final da imagem. Entretanto, por outro lado, a gente tem que, quanto maior a distância de trabalho, maior será a profundidade de campo obtida. Isso quer dizer que, assim, se essa distância for maior, o feixe ele vai ser incidido e vai se espalhar com mais facilidade sobre a superfície, Então, isso vai trazer uma maior profundidade de campo. Agora, por fim, o último tópico que está diretamente ligado ao equipamento em si, a gente tem o ângulo de incidência do feixe de elétrons na superfície. Então, quanto mais próximo de 90 graus, ou seja, quanto mais perpendicular esse feixe for incidido sobre a superfície,
melhor vai ser a sua penetração. A gente consegue ver isso claramente pelas imagens, né? Aqui na figura A, o feixe está a 90 graus de superfície, o B, em relação ao eixo Y, está a 45 graus, e no C está a 65 graus. Então, aqui a gente pode ver que quanto mais ele se afasta, né, da perpendicularidade, menor é essa profundidade que o feixe vai atingir. E, por fim, relacionado à amostra em si, a Giovana já comentou um pouco, né, sobre a influência do relevo da superfície da amostra. A gente não vai conseguir analisar uma superfície perfeitamente lisa, então é importante saber analisar o que os claros e escuros da imagem está trazendo para a gente. Então, uma das influências que a gente tem nessas cores finais é o número atômico do átomo que vai fazer esse espalhamento dos elétrons. Quanto maior for esse número atômico, menor vai ser o poder de penetração desse feixe de elétrons nessa superfície. Então, na imagem final, a gente vai ter representação de claros e escuros. Os escuros vão estar relacionados a buracos, fissuras nessa superfície, e os claros vão estar relacionados a saliências, né, protuberâncias na superfície. E todo esse conjunto vai trazer no final uma imagem tridimensional. Então, à esquerda pode-se ver o MEV disponibilizado pela universidade para analisar o catalisador produzido, enquanto à direita é possível observar o metalizador, que difunde uma lâmina de ouro sobre a superfície do catalisador, aumentando a condutância do material e, consequentemente, facilitando a sua análise no MEV. Então, como eu havia dito, em nosso caso, a metalização é realizada a partir de uma lâmina de ouro, projetando as partículas dessa liga metálica contra a superfície do catalisador. Assim, colocou-se o catalisador dentro do compartimento das amostras com cautela, de forma que a lâmina cobrisse toda a região de interesse com o objetivo de preparar a amostra para analisá-la no MEV. Para que o João falar um pouquinho sobre o funcionamento do metalizador, eu vou falar como se dá o funcionamento do MEV. Primeiramente, é muito importante que a gente saiba que o MEV é um equipamento que trabalha restritamente em vácuo. Porque como a sua operação se dá através desses canhões de elétrons que emitem elétrons na nossa amostra, que já foi metalizada, quaisquer moléculas de ar ou qualquer outro composto pode influenciar nossos resultados. Então, a gente tem que ter um vácuo absoluto. Para isso, a gente utiliza o cilindro de nitrogênio como quebra de vácuo. Como se dá o processo? Como a gente tem uma linha de vácuo muito grande e a nossa bomba não é tão eficiente, a gente faz vácuo, aí a gente adiciona esse cilindro de nitrogênio, que é um fluido higroscópico, que ele acaba se juntando com algumas moléculas de umidade que pode ter lá dentro, retira esse nitrogênio junto com essas moléculas e cria vácuo de novo. Esse processo pode ser feito por diversas vezes, conforme necessário. Aqui eu tenho outras imagens do canhão de elétron por outro ângulo, e aqui dá para perceber como se dá a abertura do MEV. Esse risco aqui, ó, a gente consegue puxar e ele abre para a gente conseguir colocar as amostras. Aqui é um vídeo mostrando a assistente colocando essas amostras dentro do MEV. São ao todo 7 compartimentos de amostra, e todo esse mecanismo aqui ele é controlado através do computador, a rotação, tudo. É um processo bastante delicado, e as amostras ficam em cima desses scoops aqui, que são esses suportes. E em cima desses scoops fica uma dupla face de carbono, que serve para fixar a amostra. A seleção desses suportes vai do tamanho da amostra, são vários. Aqui na UTF já tem esse. E aqui um vídeo do assistente também colocando, né, inserindo o detector, que nesse caso foi do detector SE. Pode perceber que conforme ele roda essa manivela aqui, o detector vai entrando dentro do MEV. Esse detector ele vai ser responsável pelo mapeamento. A gente fez um mapeamento e eu vou mostrar o resultado. Aqui a gente tem também a Streak Ball, né, que é a bolinha que é utilizada para dar o zoom na amostra. Esse zoom pode ser feito pelo teclado, pelo mouse, mas essa bolinha acaba trazendo uma melhor precisão. Então, a gente sempre acaba usando ela. E aqui também tem um vídeo que mostra, né, a Jaqueline, que é responsável por lá, analisando uma amostra. Pode perceber, ela vai dando zoom, né, pelo Streak Ball, vai aproximando da amostra. Esse MEV consegue dar um zoom de até 15 vezes, se não me engano. E aqui nesse monitor a gente controla tudo, brilho, contraste, quantidade de energia que esses canhões de elétrons estão emitindo, e vai tudo se moldando de acordo com a necessidade. E aqui, por fim, a gente tem a análise que a gente fez do catalisador. Pode perceber que é um catalisador bastante poroso, né? Dentro dessa a gente fez um mapeamento. Essas bolinhas aqui, cada cor representa um tipo de composto. E aqui a gente tem a porcentagem de cada composto e um gráfico de pizza também representando isso. A gente pode perceber que a gente encontrou silício e alumínio, né, que vem da zeolita, mas também tem bastante carbono. Pode ser o MEV reconhecendo a dupla face de carbono que eu falei para vocês, mas também pode ser por algum outro motivo. A gente encontrou também oxigênio, essas moléculas mais comuns. É isso, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail que se encontra aqui abaixo. Muito obrigado.